Fala galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. E aí família, beleza? Bom demais da conta, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou de mais um BPA, né? Esses últimos dias foram corridos na minha vida e acabou que alguns episódios que eu já tinha planejado não deu pra gravar, mas, né, hoje nós vamos de BPA e porque eu queria até falar um negócio engraçado demais que eu tenho pensado ultimamente. Na verdade, antes disso ainda, eu queria falar o seguinte, né, lembrando que o BPA é um bate-papo aleatório, então basicamente eu vou fazer alguns devaneios aqui sobre algumas questões. Cara, toda vez que eu termino de gravar algum episódio, qualquer episódio que seja, mas principalmente, na verdade, os que eu preciso falar mais coisas assim, tipo, os que mais me expõem, em geral, mais intimamente, talvez, eu sempre fico um pouco com esse receio de tipo, caramba, será que eu não tô me expondo demais? Ah, outra coisa também que eu precisava adiantar, já tô devaneando já. Eu tô gravando esse episódio dirigindo, tô aproveitando o tempo de trânsito agora pra poder gravar esse episódio, porque eu acho que vai ser até uma forma terapêutica de encarar o trânsito. Pois bem, toda vez que eu gravo um episódio, logo em seguida eu penso que eu tô me expondo demais. Só que aí logo em seguida, de novo, eu penso assim, mano, mas e daí, tá ligado? Eu acho que eu tô me expondo de uma maneira assim que, pra mim, tá tranquilo. Só dá um negocinho assim. E eu acho que até um ponto de tipo, o que as pessoas estão pensando de mim quando eu falo tal coisa, sabe? Mas assim, isso tem a ver também com o que eu falei em um episódio específico, que é um dos episódios que eu gosto muito, sobre a gente se dar menos importância, né? Então, né, deixa as pessoas falarem quem que eu sou. Tipo assim, eu não sou ninguém também pra vida delas e talvez essas pessoas não são ninguém pra mim também. Então tá de boa. Eu acho que as pessoas que se importam comigo também falaria algo pra mim que seria relevante. Então só queria falar isso também, só pra dar uma desabafada. Mas eu queria falar outra coisa que tá até no título desse episódio, que foi, cara, que foi um fora que eu levei que foi muito marcante pra mim. Foi marcante, foi dolorido um pouco e marcante também. Por quê? Eu vou precisar dar um background dele. Eu queria falar sobre isso conversando com alguém nesse episódio, né? Só que eu ainda tenho que ver como é que eu vou fazer esses esquemas e para não ficar ter que esperar essa oportunidade de acontecer. E quem chamar também, já até chamei uma pessoa especificamente, mas ela ainda tá para me responder. E até chegar lá, então eu decidi falar eu comigo mesmo aqui pra vocês, devanear. Vou fazer meu devaneio aqui sobre o assunto. Eu queria falar sobre esse fora que eu levei, foi um fora recente e ele foi muito marcante. Por quê? Vou dar um background dele. Um tempinho atrás, fiquei com uma moça legal, bacana, gente boa demais. Inclusive, corre o risco dela escutar esse episódio, porque ela disse que escuta, né, o podcast, então, mas saiba que você, né, igual eu te falei, você é uma pessoa maravilhosa, não é sobre você. Mas fiquei com essa moça e beleza, foi num rolê e tal, ficamos, beleza, vida que segue. A gente tinha meio que pré-combinado de fazer um date logo em seguida, só que aí não deu certo, já aconteceu o date. Né, não deu certo, ela não conseguiu ir e desmarcamos e tá tudo certo e vida que segue. Enfim, vida que segue. Tô caçando meios aqui de falar sobre isso. E vida que segue e depois disso a gente não conversou mais. A gente teve alguns contatos breves em alguns dias específicos, mas só de cumprimentar basicamente. Nada além disso, não teve nenhum tipo de conversa depois, nem nada, e nem por WhatsApp. Aí passou um tempinho, né? Algumas semanas. A gente teve um outro contato breve. E, mano, né? Quando a gente ficou, eu achei muito massa, muito bom. E isso ficou na minha mente, obviamente.
Então, tive um outro contato breve com ela, aí eu pensei, mano, essa menina é muito massa, eu acho que eu queria, né, tentar de novo, tipo assim, ver de qual é que é. E eu fiquei pensando nisso, né, como que eu poderia abranger esse rolê. Aí eu pensei numa forma irreverente de chamar pra um date e chamei. Pensei lá, pensei em em algumas horinhas como eu poderia chamar sem né, querendo passar de fato o que eu queria passar na minha mensagem. E chamei do meu jeitinho e cara, ela respondeu depois de um tempinho de uma forma que ficou muito na minha mente. Ela respondeu assim: Jean, talvez eu fale alguns tempos verbais aqui, porque agora eu não tô lembrando de fato certinho, mas a frase marcante eu tô lembrando. Mas ela basicamente falou assim: Jean, ela, sinceramente, eu não tô muito afim. E ela falou assim, logo em seguida, ela falou assim: eu tô muito. Eu tô numa paz muito boa, tipo assim, mais ou menos assim, nesse sentido. Eu tô muito na paz assim comigo mesmo, né? Muito na paz na minha vida. E para eu pensar, né, para eu tentar sair dessa paz, teria que ser algo que valesse muito a pena. E essa é a frase que eu lembro. Teria que ser algo que valesse muito a pena. Então, então não tô afim. Mas aí ela falou depois. Mas de fato eu concordo contigo, né? Que eu tinha falado sobre um potencial cômico que a gente tinha. Ela falou assim, de fato eu concordo contigo que, né, rola uma química e tal, e eu vejo que você é uma pessoa legal. Mas não, eu falei, aí eu li a mensagem, quando eu li a mensagem, bateu forte. Bateu forte, mas tipo, bateu no sentido de tipo, as palavras bateu em mim do tipo, uma pessoa que valesse muito a pena, caramba, então eu não sou uma pessoa que talvez valha a pena pra ela, né? E isso fere um pouco, né? Isso fere assim, né? Me feriu um pouco. Acho que tem um pouco a ver com ego também e a confiança também, que talvez estaria inabalada. Então eu li aquilo, fiquei pensativo e eu pensei, cara, sobre essa frase por muito tempo depois que eu li. E era uma sexta-feira, então eu tive tempo bastante, porque depois era final de semana para pensar sobre isso. E eu fiquei pensando muito, matutando sobre essa frase dela, porque de fato bateu diferente, mas eu tava pensando, tipo, por quê? Por que que bateu diferente, né? E por que que esse fora foi marcante, além de eu ter achado essas palavras fortes, mas tipo assim, eu fui pensando, depois de pensar muito, que, né, talvez a frase dela não era, né, somente sobre mim ou sobre mim de fato, né? Ela estava querendo exemplificar um pouco o lado dela ali, sobre a paz dela e tudo mais. Mas o fato dela ter sido bem direta, e ela foi bem direta mesmo, me fez pensar algumas coisas no sentido de que, mano, ela é uma pessoa que ela foi bem direta e, cara, eu acho que eu gostaria de ter pessoas assim na minha vida, um pouco mais direta, tá ligado? É, de novo, não pensando somente em relacionamento, né? Mas pessoas que não tenha muita. Não tem essa sensação, esse dever de ter que arrumar desculpa, de ter que se explicar de alguma coisa, de ter que inventar alguma coisa para poder, talvez não, entre aspas, machucar outra pessoa. Mas eu acho que em algumas situações, obviamente, tem que existir isso. Não acho que não é esse caso. Mas ela foi muito direta e eu fiquei pensando, mano, eu gostaria de ter pessoas, mais pessoas assim na minha vida, que fossem pessoas mais diretas, né? Não pessoas que. Eu não gostaria de ter pessoas que só me dessem fora. Mas pessoas que fossem mais diretas mesmo. Eu acho que isso é importante quando você impõe a sua vontade, né? Eu acho que é importante eu também conseguir impor. E eu tenho uma certa dificuldade de expressar algumas coisas por medo de possivelmente a outra pessoa não gostar do que eu falar e tal. Um papo também de possivelmente um episódio. Mas ela foi muito direta. E esse fora, eu falei com algumas pessoas, acho, eu falei com duas pessoas, eu acho, três, sobre esse fora. E esse fora me fez pensar isso. Eu falei, mano, acabou que eu fiz o fora, né? Eu fiz do limão a limonada um pouquinho também, porque eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Eu acho que as palavras dela ela foi bem direta, né? Talvez eu falaria de uma outra forma, não tão direta, porque sou
bate um pouco estranho, mas aí depois eu falei, mano, eu acho que não é sobre mim, né? Mas sobre ela e tá tudo certo. Mas se for sobre mim também, né? É isso aí. Ela acha que eu não, talvez eu não valha a pena e tá tudo certo também, né? A vida segue, fazer o quê? A vida é assim. A gente tem que lidar com as frustrações também. Mas aí eu queria falar sobre isso. Normalmente não, né? Foras, em sua maioria, doem, né? Principalmente nesse caso, porque, né, de novo, não é querendo puxar saco nem nada não, mas de novo, eu sempre achei a pessoa muito massa, muito sensacional, apesar de pouco contato, eu realmente almejava conhecer ela um pouco mais, mas, né, tá tudo certo e esse fora me fez repensar algumas coisas na minha vida, de fato. Inclusive até sobre padrões na minha vida, só que esses padrões eu vou ter que falar depois, não vou falar agora não. Padrões de relacionamento, na verdade. Vou falar agora não. Mas me fez repensar também esses padrões que um dia vai chegar aqui nesse podcast, tá? Então era isso que eu queria falar sobre esse fora. Inclusive, se alguém quiser, né, opinar sobre, mandar mensagem para mim sobre essas questões, pode ficar à vontade, porque eu queria de fato estar trocando ideia sobre isso nesse podcast com alguém, mas não deu certo, então se alguém quiser falar sobre comigo, só me mandar mensagem e tudo mais que tamo junto. Cara, tem outra coisa também que eu queria falar, que é sobre fofocas. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito também, né? Eu acho que a fofoca ela é uma forma da gente socializar, ela edifica algumas relações, inclusive, mas eu acho que tem fofocas, né, talvez inofensivas e fofocas que às vezes a galera fala pra poder se sentir benquista num grupo, tá ligado? Isso é bem comum, eu vejo que é bem comum. E eu já fiz isso muito também, quando eu era mais novo. E hoje eu vejo quando isso acontece, na verdade eu acho que acontece por isso, né? Eu fico muito triste, velho, porque, tipo assim, a galera fala umas coisas assim, sem noção, às vezes até aumentando, só pra poder talvez ser aceito no grupo, ou ser benquisto no grupo, e às vezes solta por nada, sabe? E talvez a pessoa tá atingindo outra pessoa até sem saber. E, mano, por quê? Tá ligado? Eu acho que é uma coisa também que eu tenho pensado muito, tipo assim, conseguir filtrar muito bem essas coisas e essas pessoas também, sabe? Parece que tudo é fofoca, tudo é motivo de fofoca. E a fofoca, quando ela é contada de uma forma até pra prejudicar outra pessoa, ou também talvez, tipo assim, quando ela é contada somente pra prejudicar a pessoa, né? Não só forma, porque às vezes você confidencializa algo pra alguma pessoa, aí essa pessoa vai lá e solta pra outra pessoa, tá ligado? E, mano, é paia demais quando isso acontece, né? Eu não vou negar que, igual eu falei, né? A fofoca ela edifica, ela faz parte, né, da forma de socializar, tipo assim, tanto é que as páginas de fofoca sempre tem muitos seguidores, sempre tem a galera fica curiosa pra saber as coisas das outras pessoas, né? No geral. E só que, mano, essas coisas não podem ser assim, eu acho. Essas coisas têm que ter um filtro também, sabe? E mais do que isso, né? Aí, tipo assim, essas pessoas que fazem isso, talvez até de forma inconsciente, mas só pra poder ser aceito no grupo, tipo assim, essa pessoa é a fofoqueira master, ela sabe de tudo aqui. Então, ela se sente, né, muito benquista por isso, por ser uma pessoa fofoqueira, tá ligado? Tipo assim, será que isso é um rótulo legal de se ter, mano? Estranho, né? Um rótulo, tipo assim, igual eu falei, eu já fui uma pessoa que já fiz coisas pra ser aceita em grupo. E fofoca é uma dessas coisas, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessas coisas também. Eu tô estacionando aqui, por isso que tá fazendo barulho. Mas é importante a gente pensar também nessas coisas enquanto sociedade, né? Tipo assim, será que você não tá prejudicando a pessoa por estar falando tal coisa? Será que você é, precisaria falar tal coisa, sabe? Tudo é motivo de falação, tudo é motivo de, putz, eu preciso saber disso aqui pra poder falar pra outra pessoa, né? Vamos dar uma segurada. Pelo amor de Deus. Igual eu falei, acho que a fofoca ela é uma forma de socializar, edifica as pessoas, mas tem coisa que não tem necessidade, né? E se você discordar de mim, vamos conversar também. Vamos conversar. Mas é importante a gente exercer esse trabalho, tipo, deixem falar de mim e foda-se, são pessoas que eu não me importo mesmo, mas ao mesmo tempo é chato quando as coisas são faladas e aumentadas de uma forma
que talvez nem é a verdade, mas pior ainda, são faladas por falar, porque a pessoa quer que outra pessoa saiba e às vezes a pessoa nem quer saber, tá ligado? Enfim, é só um pequeno desabafo sobre fofocas também. E eu queria falar outra coisa também, do quão a minha vida é corrida, mas o quão a minha vida também é boa, velho. Eu tive a oportunidade agora de conhecer novas pessoas, muitas novas pessoas, e eu tive a oportunidade de ter conversas muito massas também, neste último final de semana, que, não, eu gosto mais de conhecer pessoa, galera. Eu acho que é um dos meus maiores prazeres da vida, e uma das minhas profissões me ajuda muito nisso, né, pelo fato de eu ser professor de forró. Mas não conhecer a pessoa é bom demais, saber o que a pessoa faz, como o que é o background da pessoa, tá ligado? É, mano, eu conheci uma pessoa que tem uma vida corridaça, maior estudante e aparentemente, né, leva uma vida assim bem massa, assim, do jeito que ela gostaria mesmo sendo uma vida corrida. E conhecer pessoa é uma das minhas coisas mais preferidas, assim, pessoas no geral, né? E eu conheci muitas pessoas esse final de semana, então eu sou muito grato a essas oportunidades. E isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar também é sobre Copa do Mundo. Tá chegando e eu amo Copa. Não sei se vocês amam também. Eu amo Copa do Mundo. Na verdade, eu gosto muito de futebol. E eu assisto muito futebol. Hoje nem tanto quanto eu gostaria, mas eu sempre que posso, eu tô sempre assistindo futebol. Inclusive, quem for amante de futebol pode conversar comigo, eu gosto muito também. E uma última coisa, cara, que eu tô pensativo, muito pensativo, sobre esse podcast, mas mais especificamente sobre outras redes sociais. Eu tenho um plano, já dando um spoiler aí, eu tenho um plano de começar a botar a cara, fazer vídeo falando. Vai ser a mesma coisa, eu falando exatamente igual eu tô falando agora, só que em vídeo, né? Aí o Spotify aceita vídeo e tal. E o podcast também tá no YouTube, tem na Apple e tem na Amazon. Automaticamente, quando você bota no Spotify, ele já carrega para outras plataformas também. Então, iria para o YouTube também como vídeo e tal. Eu tô pensando em fazer isso, porém, eu tô um pouco perdido em relação ao Instagram. Porque eu não sei se eu. É porque eu não quero passar a pose de guru, tá ligado? Eu não quero ficar tipo. Ah, eu sou terapeutizado, até porque, né? Apesar de eu já ter um tempo que faço terapia, eu não quero passar essa impressão, não é a minha intenção. Eu só quero falar sobre as minhas coisas e é isso aí. E eu não sei o que eu faço no Instagram, porque eu quero fazer alguma coisa. Eu pensei em tentar fazer vídeos curtos, cômicos, sobre coisas da minha vida, fazendo piadas sobre a minha vida, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. É, Pensei em só abrir câmera e falar coisas curtas também, mas também não sei. Eu pensei em só utilizar o meu Instagram pessoal mesmo, tipo assim, não o Instagram do @fuiterapia para poder falar, porque querendo ou não é sobre a minha vida, então não tenho nenhum problema em misturar coisas da minha vida em um mesmo Instagram. Pensei muito sobre isso, mas eu ainda estou um pouco perdido em relação a isso. Por isso, inclusive, que não tem nenhum conteúdo por lá. Então, se alguém quiser me ajudar também, fique à vontade. Mas estou pensando, mas um dia vai acontecer algo. Eu só ainda não sei, eu ainda só não tenho certeza do que eu vou fazer. E é isso. Falei sobre fora, falei sobre falei sobre o fora específico, falei sobre conhecer pessoas, que eu gosto muito de conhecer pessoas. Falei sobre Instagram, falei sobre um pouquinho sobre futebol e Copa do Mundo. Eu gosto muito. É porque hoje, coincidentemente, teve convocação da seleção, né? Não vou externar minhas opiniões aqui, mas a Copa do Mundo mexe muito comigo. Então a convocação que eu acabei de ver também tá me deu uma mexida assim que eu tava até ansioso pra saber o que ia acontecer. Mas, cara, é isso. Devaneios de hoje. Eu já tô chegando no meu destino aqui quase. Devaneios de hoje. E eu tô no trânsito falando aqui a beça. Bom demais. Adorei esse formato de bate-papo aleatório no trânsito. Ajuda até a passar o trânsito de uma forma menos caótica, porque agora eu estou no horário de pico, por exemplo. Mas beleza. Então é isso. Sem mais delongas, tá? E é isso. Vamos trocar ideia.
me chame qualquer coisa, me siga no Instagram, @jeananjos, @foiterapia, siga lá também e tá tudo certo. Beleza, time? Valeu demais, tamo junto e fui!